Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, gente, eu sei que eu dei uma sumida aqui do canal, mas cá estou eu, tô de volta. E hoje eu vou falar aqui pra vocês 3 personagens de filmes que não deveriam ter morrido, pelo menos na minha opinião. Então, gente, já se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Robert Neville, do filme Eu Sou a Lenda, interpretado por Will Smith. Bom, gente, o filme Eu Sou a Lenda é um dos meus filmes assim favoritos, né? Eu gosto muito desse filme, só que algo que me deixa muito a desejar é a morte do personagem Robert Neville no final do filme. Bom, gente, eu sei, né, que alguns filmes a gente entende que de fato o final que o personagem morre é uma coisa ali meio que já esperada, mas no caso do Robert Neville eu simplesmente fiquei muito incomodada. E eu lembro que eu assisti esse filme assim desde o finalzinho da minha infância até o começo da adolescência, e eu lembro que eu ficava muito incomodada com o final desse filme por conta de que o personagem morre. E depois, né, eu fiquei um tempo sem assistir ele, e depois de adulta, né, agora, tipo, eu voltei a assistir o filme novamente e eu continuo incomodada com esse final, porque eu não acho legal, eu não gostei. Foi uma coisa que me deixou muito a desejar. Depois de tanta revolta minha por causa do personagem morrer, eu decidi pesquisar na internet, né, se era isso mesmo e tal, e se tinha algum final alternativo. E eu descobri que, de fato, galera, tinha um outro final em que o personagem Robert Neville, ele vive, né? Para vocês verem como é que é. Só que a produção parece que não gostou muito desse final, pelo que eu entendi, e eles decidiram colocar o final em que o personagem morre, porque seria algo mais dramático ou algo do tipo, e decidiram ignorar completamente o final em que o personagem vive. E o final alternativo, galera, se vocês pesquisarem aí, só vocês pesquisarem no YouTube que tem por aí o final alternativo. E pelo que eu entendi, nesse final alternativo, o personagem Robert Neville, ele vê, né, que os infectados, eles têm consciência e eles são muito inteligentes. Não é à toa que tem até uma cena que do final, né, que foi descartada, que ele deixa, né, um dos infectados entrar, né, dentro daquele lugarzinho, né, que ficou isolado ali, que os infectados estavam batendo ali. E, galera, mais uma novidade é que falaram que parece que vai ter o Eu Sou a Lenda 2, mas ainda não falaram, né, se o roteiro tá pronto ou quando vai começar as gravações, porque isso é uma coisa ainda que ninguém sabe, né? Mas parece que estão trabalhando ali já no roteiro ou algo do tipo, mas não falaram exatamente se já foi finalizado. Mas, e mais uma novidade também é que falaram que nesse novo filme que vai ter, eles vão ignorar completamente o final em que o personagem morre, né? E vão dar prioridade àquele final que o personagem vive. Menos mal, né, galera? Porque de fato aquele final me incomodou muito. Não só a mim, mas outras pessoas também que assistiram o filme que ficaram muito incomodadas. A personagem Carly do filme Pânico na Floresta. Bom, gente, se vocês já assistiram, né, o primeiro filme, né, do Pânico na Floresta, tem uma personagem chamada Carly, que, cara, aquela personagem, eu fiquei muito triste, assim, quando ela morreu. E foi uma das mortes, assim, que eu fiquei também muito incomodada. Porque, geralmente, aquele personagem, não tô falando de todos os filmes, né, mas tem personagens assim que geralmente aqueles mais medrosos, muitas das vezes, eles sobrevivem nos filmes, né? Não tô falando todos, tá, galera? Mas um ou outro ali, sempre tem um que acaba sobrevivendo. Só que a Carly, gente, para quem já assistiu o filme Pânico na Floresta, a gente vê que, cara, inclusive a atriz, cara, ela arrasou nesse filme, porque, cara, a gente sentia o medo dela, né? O medo ali da personagem, a gente sentia o medo dela. E de fato, cara, a personagem Carly, eu ficava muito triste, assim, quando eu assistia, porque a gente sentia o medo da personagem, a gente sentia que ela tava com medo e que a todo tempo ela ficava assim, ansiosa, né? Não ansiosa, mas a gente via que ela tava apavorada, que ela não tava bem. E depois acabou que a personagem acabou morrendo. Então, tipo assim, eu achei muito injusto ela ter morrido. Inclusive, Pânico na Floresta é um filme que eu gosto muito, né? Do primeiro e do segundo filme. O resto eu não gostei, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas
A Carly, eu fiquei muito indignada também quando ela morreu, assim, pelo menos na minha opinião, ela não deveria ter morrido. Tinha que ter sobrado os 3 personagens, né? Mas, infelizmente, né, galera, eles decidiram que a personagem tinha que morrer. Inclusive, a morte dela também é bem icônica também. O pessoal lembra muito, assim, da morte da personagem. Mas, entretanto, na minha opinião, ela não deveria ter morrido. O personagem Twain, ou Twain, não sei exatamente como se pronuncia, do filme Anaconda 2 Em Busca da Orquídea Sangrenta. Bom, gente, eu sei que no filme Anaconda 2, né, já tinha sobrado muitos personagens, né, se eu não me engano, acho que sobraram 4, depois que eles conseguiram destruir a cobra. Mas, entretanto, galera, eu fiquei com muita dó também. Eu lembro que eu fiquei muito indignada quando eu assisti aquele filme e aquele personagem morreu, porque ele parecia ser muito legal, ele ajudava ali todo mundo, ele era um cara ali que tinha experiência, né, entendia bastante ali sobre aquele lugar onde todo mundo estava, e na minha opinião ele não deveria ter morrido. Eu lembro que eu fiquei também muito incomodada também quando eu assisti, e a morte dele também é muito triste também, né, porque eles estão entrando ali, acho que dentro de um túnel, né, alguma coisa assim, e acontece que por ele ter experiência, né, eu pensava que ele ia sobreviver a primeira vez que eu assisti o filme, né, e a gente pensa assim, pô, o cara tem experiência, então ele vai sobreviver, só que foi ao contrário. Por toda a experiência que ele tem, né, ali, infelizmente, o personagem acabou morrendo. E eu lembro que eu fiquei muito indignada quando eu assisti. Mas, entretanto, né, galera, eu até entendo, né, que se ele sobrevivesse, eu acho que ia ficar muita gente, né, também, né, porque já tinha 4 sobreviventes depois que eles destruíram a cobra. E se ficasse mais um ainda, eu acho que realmente ia ficar muita gente viva, né. Mas, entretanto, eu lembro que eu fiquei muito indignada quando esse personagem morreu. Mas e aí, gente? Tem algum personagem que vocês gostam muito? Ou algum personagem que vocês acham que não deveriam ter morrido em algum filme? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar sua curtida. Um abraço e até o próximo vídeo.